Sabe aquela sensação de que só ouvimos falar das mesmas pessoas quando o assunto é história? Como se o mundo tivesse sido moldado apenas por reis, generais e cientistas famosos. Mas e os outros? Os que ficaram nas sombras, mesmo tendo mudado o curso dos acontecimentos? Hoje vamos resgatar alguns desses heróis esquecidos. Prepare-se para descobrir pessoas incríveis que desafiaram as probabilidades, enfrentaram injustiças e, mesmo assim, quase desapareceram dos livros de história. No coração de uma Polônia devastada pela ocupação nazista, Irena Sendler era uma jovem enfermeira e assistente social com um objetivo tão simples quanto corajoso: salvar vidas. Trabalhando para o Departamento de Bem-Estar Social de Varsóvia, Irena começou contrabandeando alimentos e remédios para o gueto de Varsóvia, onde milhares de judeus eram confinados em condições desumanas. Quando as deportações para os campos de extermínio começaram, Irena fez algo ainda mais arriscado. Juntamente com uma rede de colaboradores da organização clandestina Gegota, ela escondeu crianças em caixas, malas, sacos de batatas e até caixões, transportando-as para fora do gueto. Cada criança recebia uma nova identidade, mas Irena anotava os nomes verdadeiros em papéis que escondia em potes de vidro enterrados em seu quintal. Mesmo após ser capturada pela Gestapo e torturada, Irena nunca revelou os nomes das crianças ou dos seus colaboradores. Ela escapou por um triz da execução, graças a um suborno pago à Gestapo por seus aliados. Após a guerra, ela desenterrou os potes e tentou reunir as crianças com suas famílias. Mas, para muitas delas, seus parentes haviam sido exterminados. Depois da guerra, Irena viveu sob o regime comunista da Polônia, que minimizou sua história para não dividir os créditos com a resistência clandestina que não era comunista. Ela mesma nunca buscou reconhecimento. Foi só no final dos anos 1990 que estudantes americanos descobriram sua história e a tornaram pública. Em março de 1955, muito antes de Rosa Parks desafiar a segregação racial, uma adolescente de 15 anos chamada Claudette Colvin recusou-se a ceder seu lugar em um ônibus segregado em Montgomery, Alabama. Claudette havia aprendido sobre os direitos civis na escola e sabia que a segregação violava a Constituição. Quando foi retirada à força do ônibus pela polícia, ela resistiu. E mais, quando foi questionada, ela respondeu com firmeza: "É meu direito constitucional." Isso fez dela uma das primeiras pessoas a desafiar publicamente as leis segregacionistas do sul dos Estados Unidos. Claudette foi uma das principais testemunhas no caso Browder vs. Gale, que resultou na decisão da Suprema Corte que declarou a segregação nos transportes inconstitucional. Apesar disso, sua contribuição foi amplamente esquecida. Na época, os líderes do movimento dos direitos civis decidiram não promovê-la como um símbolo da luta. Eles achavam que sua juventude, sua gravidez fora do casamento e seu contexto social tornavam-na menos adequada para a atenção midiática do que Rosa Parks, uma mulher adulta e respeitada na comunidade. Enquanto o regime nazista dominava a Alemanha, Sophie Scholl e seu irmão Hans, estudantes da Universidade de Munique, formaram o grupo Rosa Branca, uma organização de resistência que espalhava panfletos criticando a ditadura. No auge do poder de Hitler, Sophie e seus aliados distribuíram panfletos que pediam o fim da guerra, desafiando a propaganda que dizia que o nazismo era invencível. No inverno de 1943, Sophie foi flagrada jogando panfletos no pátio da universidade. Presa pela Gestapo, ela enfrentou um interrogatório brutal. Durante seu julgamento,
Sophie desafiou os juízes nazistas dizendo: alguém precisava ter a coragem de começar. Pouco antes de sua execução, Sophie declarou que sua morte era um pequeno preço a pagar se pudesse abrir os olhos do povo alemão para as atrocidades que estavam sendo cometidas. Ela foi guilhotinada com apenas 21 anos. Depois da guerra, a Alemanha estava focada em reconstruir sua imagem e evitar olhar para os horrores do nazismo. A resistência interna foi negligenciada em favor de narrativas de redenção nacional. Sophie só começou a ser reconhecida décadas depois, quando documentos do período foram amplamente divulgados. Em 1967, a Maratona de Boston era uma prova exclusiva para homens. Mas isso não impediu Kathrine Switzer de se inscrever com suas iniciais, K.V. Switzer. Quando os organizadores perceberam que uma mulher estava na corrida, um dos diretores tentou agarrá-la fisicamente e arrancar seu número de inscrição. A imagem de Kathrine correndo enquanto seu treinador e namorado a protegiam se tornou um símbolo da luta pela igualdade de gênero no esporte. Apesar da hostilidade, Kathrine completou a prova, mostrando ao mundo que as mulheres eram tão capazes quanto os homens. Kathrine usou sua experiência para liderar campanhas que resultaram na inclusão oficial das mulheres em corridas de longa distância, incluindo os Jogos Olímpicos. Por muitos anos, sua conquista foi vista como uma curiosidade isolada, sem o impacto que teve nos esportes femininos. Foi apenas com a ampliação das discussões sobre igualdade que ela começou a receber o devido reconhecimento. A memória coletiva é moldada pelo poder, pela cultura dominante e até pelo acaso. Muitas dessas histórias não foram contadas porque não se encaixavam nas narrativas que os historiadores e os governos queriam promover. Heróis que desafiam as normas ou questionam o status quo muitas vezes são varridos para debaixo do tapete. Agora que você conhece alguns desses heróis esquecidos, aqui vai uma provocação. Quantas outras histórias incríveis estão perdidas no tempo? E o mais importante, o que podemos fazer para resgatar essas memórias? Pesquise, questione e compartilhe. Cada vez que contamos a história de um herói esquecido, estamos trazendo luz para as sombras da história. Afinal, são essas vozes, muitas vezes abafadas, que mostram o verdadeiro poder do espírito humano.